Fala, meu querido, fala, minha querida, policial penal do Estado de Goiás. Professor Roger Moura, com você para darmos início às nossas aulas, ao nosso módulo de Direito Administrativo, para o seu curso específico aqui, ó, da Extraordinária Polícia Penal do Estado de Goiás. Professor, qual que é a temática de hoje? Atos administrativos, tema extremamente importante, está presente em todos os editais de carreiras policiais, em todo edital que ele está presente nas questões de prova também, porque a gente sabe que tem tópicos que dificilmente caem nas questões de prova. Agora, este aqui de ato administrativo, ele está presente em todos os editais, e de todos os editais ele está presente nas questões de prova também. Então vamos estudar aqui isso aqui com total destreza, com total atenção. O professor trouxe para você muita fundamentação legal, não só doutrinária, legal e jurisprudencial para ratificar isso daqui. Você que já fez a prova aqui agora no ano de 2022 da PMGO, fez a prova da PC, você sabe que o Instituto OCP veio com bastante jurisprudência. Se ele for a banca da sua prova, você vai ver que vai vir com bastante jurisprudência. Mas as bancas, de modo geral, não só o Instituto OCP, as bancas, de modo geral, já têm cobrado bastante jurisprudência nas questões de prova. Então, a gente está ratificando tudo isso na jurisprudência, na doutrina e na lei, inclusive na Constituição Federal também, para que você não erre questão de prova, você seja amparado a tudo que a banca possa vir cobrar, beleza? Sem mais delongas, então, slide na tela para você, olha só. Tá aqui, qualquer dúvida, já manda lá pro professor, ó, @Roger Mourão, com 2 horas no final, o Instagram do professor, tá? Ah, tá o WhatsApp aqui também, ó, 99201-6828, qualquer dúvida, manda lá pro professor, o professor tá disponível aqui para sanar as suas dúvidas, beleza? Conceito de ato administrativo para você, olha só. É a manifestação unilateral de vontade da administração pública com suas prerrogativas, tá, ou poderes de direito público produz determinado efeito, beleza? Antes de entrar efetivamente aqui na parte doutrinária, jurisprudencial e legal de ato administrativo, eu vou te trazer a ideia, você que já estudou mais tempo provavelmente deve saber, mas eu vou te trazer a ideia de diferença de ato administrativo e ato da administração, correto? Para você, policial penal, amém? O professor está profetizando na sua vida. Para você, recebe aí, cara. Fala amém, tem que receber a profecia. Pensa na sua vida, amém? Amém. Vamos lá. Para você, policial penal São Gás, tem raciocínio lógico, certo? Dentro do raciocínio lógico, nós temos lá os conjuntos. Então, olha só, vou te explicar uma forma de conjunto do raciocínio lógico que você vai entender ato administrativo, ato de administração e traga a fundamentação jurídica para você safar essa pane aqui. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, o ato da administração, tá? Nesse conjunto aqui, ato da administração. E nós temos dentro dele o ato administrativo, certo? Então, o ato administrativo, só para você entender, ele é uma parte, uma partícula de todos os atos da administração, beleza? Agora, apagando isso daqui, só para você entender, olha só, de modo mais específico. Preste atenção aqui. Então, nós temos os atos da administração. Dentro dos atos da administração, olha só, nós temos o próprio, como disse para você, ato administrativo, porque isso aqui é regido uma particularidade de direito privado. E como aqui fala prerrogativa de direito público, tá? O ato administrativo, ele é essa prerrogativa de direito público, tá? Nós temos aqui também atos legislativos, atos jurídicos, nós temos o fato, trago para a doutrina, fato administrativo, algumas doutrinas trazem como a realização material de um ato administrativo, outras trazem o fato administrativo como um ato da administração, tem essa divergência doutrinária. Nós temos vários atos aqui, a parte contratual também, que entra dentro dos atos da administração, regido pela igualdade, pelo direito privado. Então, tudo isso daqui são espécies de atos da administração, certo? E nós vamos estudar o que, professor? Ato administrativo, essa prerrogativa de direito público, essa verticalidade, essa horizontalidade, ou seja, o poder de supremacia do interesse público da administração em impor determinada situação particular, um ato administrativo, beleza? Então, avanço com você para a conceituação jurídica, olha só. Ato da administração é qualquer coisa obrigatoriamente ligada à vontade humana, o ato da administração, que ocorre dentro da administração pública igualmente produzindo efeitos jurídicos.
Atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. E quando impõe, tem prerrogativa de direito público, beleza? E o fato administrativo é qualquer ocorrido dentro da administração pública, independentemente da vontade humana, que gere efeitos jurídicos como morte do servidor. Por isso que fala-se que algumas doutrinas traz como a realização material do ato administrativo, outras trazem como ato da administração, porque efeitos jurídicos, exemplo, a morte do servidor não é um ato administrativo, mas ela causa efeitos jurídicos, tá? Então, a doutrina corrente que vige é que o fato administrativo é um ato da administração, tá? Desta feita, podemos classificar como atos da administração pública, olha só, o ato normativo, político, execução material, juiz de opinião, regime de direito privado, próprio ato administrativo, beleza? Então, dessa forma, nós temos aqui para você a conceituação de ato administrativo, diferindo ele de ato da administração. Lembrando que ele é uma partícula dos atos da administração, beleza? Que é o que vamos estudar hoje, atos administrativos, essa partícula, ok? Olha só, na tela então, para você novamente, como que isso fica em prova? O ato administrativo é aquele praticado no exercício concreto da função administrativa pelos órgãos do Poder Executivo ou pelos órgãos judiciais e legislativos. Sim, sim também. Assim o tribunal, olha só, na função típica de administrar. Assim o Tribunal de Justiça Estadual, quando concede férias a um servidor, desempenha a função administrativa. Está correto, tá? Isso é extremamente correto. Avanço com você um pouco mais. Agora, efetivamente os elementos ou requisitos do ato administrativo. Para quem gosta de mnemônica, é o chamado CONFICOMOP, tá? Aquela mnemônica famigerada, mnemônica do CONFICOMOP, beleza? Competência que é sinônimo, vou colocar no texto aqui, cadê? Veio. Competência que é sinônimo de sujeito, tá? Visto pela doutrina se vier. Sujeito, qual o elemento do ato administrativo, qual o elemento ou requisito do ato administrativo, ou dá o conceito dele, e para você nomear, e traz lá com a nomenclatura sujeito. É o mesmo que competência, tá? É igual o objeto, que é sinônimo de conteúdo. A gente vai ver um pouco mais à frente. Olha só. Conceituação. O agente público deve possuir atribuição legal ou competência para a prática do ato e atuar dentro dos limites que lhe foram postos. Quais são as características desse elemento requisito? Olha só, primeiro, irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Ele não pode negar-se a fazê-lo, ou seja, renunciar. O agente público não pode renunciar a praticar o ato, tá? Inderrogabilidade. Não pode existir modificação de competência por acordo de vontade dos agentes públicos, somente possível fazer por meio de lei. Improrrogabilidade. Os agentes devem atuar dentro do limite de sua competência, não podendo ir além do que foi estabelecido, ou seja, não pode prorrogar, tá? Exceções aí são a delegação e a avocação. Intransferibilidade, olha só. Não pode transferir suas competências a outrem, salvo, logicamente, hipóteses autorizadas de delegação e avocação. Imprescritibilidade, não se perde com o decurso de lapso temporal, decurso de tempo, olha só. As competências não se perdem em razão do seu não exercício, ou seja, não prescreve com o decurso do tempo, tá? Independente do tempo de inatividade. E agora, quanto aos vícios, tá? Vícios da competência. Lembra que o professor falou? Olha só, volte aqui comigo. Lembra que o professor falou que traria fundamentação legal para você? Por quê? Às vezes você tem assistido algumas aulas, ou às vezes nem assiste a aula mais e fala assim, não, professor, eu não entendo essa porra não, só doutrina, eu não entendo essa novidade aqui, eu fico maluco com isso, cara. Mas toda essa doutrina, ela tem fundamentação legal para isso. Professor, onde estão os vícios da competência? Onde que fala que o excesso de poder, por exemplo, é um vício de competência? Onde que fala isso? Na Lei de Ação Popular fala. Lembra que eu falei para você lá no começo? O direito administrativo, ele não é codificado. Eu sempre falo isso. Ele não tem um código como direito penal, direito constitucional, etc. Mas ele está em leis esparsas. Uma dessas fundamentações legais dos vícios da competência e de todos os elementos ou requisitos, por exemplo, está na Lei de Ação Popular. Outra fundamentação legal quanto ao controle do ato administrativo, controle de legalidade, controle de mérito. Está lá na Lei de Processo Administrativo Federal. Tá? Outras fundamentações. Está na Constituição Federal. Então, ele está em leis esparsas, está no texto constitucional, está nas leis infraconstitucionais, em diversas leis esparsas. Não só conceitos doutrinários, senão
doutrinador não traria conceitos acerca disso, porque ele tem que tirar esses conceitos baseados de algo, entendeu? Então vamos lá para você entender essa fundamentação legal. O professor trouxe para você, olha só. Vícios da competência, olha só. Fica caracterizado quando o ato não se inclui nas atribuições legais do agente, tá, que o praticou com incompetência, ou seja, ele excedeu ali a sua competência, ele não é competente para a prática daquele ato. Onde está previsto, professor? O artigo 2º da Lei de Ação Popular, Lei 4.717, do ano de 65, tá? Lei de Ação Popular prevê os vícios aí dos elementos requisitos do ato administrativo. E quais são esses vícios que caem bastante em prova, professor? Primeiro aqui, ó, excesso de poder. Ocorre quando o agente excede os limites da sua competência na prática do ato administrativo. O excesso será considerado nulo ou anulável. Aí eu coloquei para explicar para você. Por quê, professor? Volte aqui. Quando se fala em competência, ó, lembra? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando se fala em competência, esses vícios, eles podem ser convalidados. Não quer dizer que vai ser anulado de pronto. Então, se for, como eu vou falar, explicar um pouco mais à frente, competência exclusiva, ok, o ato vai ser anulado. Ou se for competência comum, o ato pode ser convalidado, dependendo da discricionalidade da administração. Quando a forma, a gente vai ver um pouco mais a forma, o terceiro elemento requisito. A forma for essencial, ok, não tem como o ato tem que ser anulado. Mas se for forma comum, o ato pode ser convalidado, também depende da discricionalidade da administração, beleza? Então, voltando aqui que você vai entender isso aqui agora e não erra mais questão de prova, olha só. O exemplo que eu dei. Guarda civil que decide fazer uma blitz e aplicar multa de trânsito em uma rodovia federal. Professor, mas guarda civil pode aplicar multa de trânsito? Inclusive, teve uma jurisprudência agora, em setembro, final de setembro, começo de outubro de 2022, do Supremo acerca da competência da Guarda Municipal. Professor, na Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais, das Guardas, Estatuto Geral, Lei Federal 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, lá prevê que, de acordo com o CTB, dentro das suas competências, dentro do âmbito municipal, a Guarda Civil ela pode aplicar multa de trânsito? Pode. Na Lei 3.022 prevê, no CTB tem essa particularidade juntamente com a Guarda Municipal, tá? Dentro do âmbito da sua competência, dentro dos limites municipais, beleza? Ou seja, dessa forma existe previsão legal e lei federal para isso, correto? Ótimo. E essa jurisprudência falava acerca de um caso concreto que ela não tinha competência de polícia, competência de poder de polícia para patrulhar, para abordar, mas era um caso específico, aquilo era um caso específico lá de Minas Gerais, que a guarda estava patrulhando fora dos limites ali. Qual é a competência dela? Atribuição, a guarda, né? A guarda e a manutenção dos bens do município, certo? E ela estava patrulhando ali na rua fora daquela particularidade. Agora eu te dou um exemplo. Se vê o cara depedrando um bem do município e saiu com seu carro, tem aquela denúncia, eles já estão no encalço dele ali, avistaram o carro e abordou ele um pouco mais à frente, fora ali daquele bem municipal, mas dentro da via municipal, pode abordá-lo, tem poder de polícia para fazer isso? Dessa forma tem, porque tem relação com o patrimônio do município, com o bem público, beleza? Aquilo era um caso específico, caso particular. Então, voltando ao assunto aqui dos vícios de competência. A Guarda Municipal tem competência, segundo a Lei 3.022, Estatuto Federal 3.022 do ano de 2017, tem competência, atribuição legal para essa finalidade, aplicar multa de trânsito, por exemplo? Tem, dentro do âmbito municipal, ok. Porém, ela vai para uma rodovia federal, competência da PRF, ela vai para uma rodovia federal e decide fazer uma blitz por ela mesma e aplicar multa. Ela excede os limites da sua competência? Excede. É um vício de competência? Perfeitamente, beleza? Entendeu a pegada aqui? Então, voltando para que você safe essa palha, olha só. E o outro exemplo aqui, que trago pela doutrina como vício de competência também, é o funcionário de fato. Nessa situação aqui, ele está investido irregularmente na função pública, mas a sua situação aparenta legalidade. E o vício é quanto à aparência de legalidade, tá? Mas os seus atos produzirão efeitos perante terceiros de boa-fé. Exemplo, servidor que ele toma posse, exerce as atribuições de força preliminar, posteriormente revogado. O cara passou no concurso,
só que ele estava fora do limite da idade, por exemplo. E aí ele entrou por meio de liminar judicial. Só que depois que julgou o mérito, né, depois que julgou o mérito da ação, propriamente dita, a liminar foi derrubada e ele foi retirado do concurso público, certo? Só que como ele já estava lá, vamos supor, 5 anos, por exemplo, há 5 anos ele estava exercendo legalmente a função de policial, certo? No concurso público. Só que depois caiu a liminar dele, ele saiu do concurso e ele estava ali ainda mais 1, 2 dias que seja exercendo a função. Perante a terceira de boa-fé, ali produz efeito seus atos. Os atos são tranquilos. Só que já tinha caído a liminar. Judicialmente ele não era mais agente público, não era mais policial. Então seus atos naquela situação são ilegais. Então esse é o funcionário de fato. Então são esses dois vícios clássicos da competência que caem muito em questão de prova. Eu destaquei aqui em vermelho, vou até colocar para você novamente aqui na tela, e volto com o professor. Coloquei em vermelho aqui porque o excesso de poder é o cara que mais cai em questão de prova. Quando fala em vício de competência, esse, sem exceção, cai em questão de prova. Agora vamos avançar agora para o próximo elemento do requisito. Olha só. Pronto, veio para a tela. Finalidade. Aí volta aqui o professor só uma ressalva. Quando eu falei que vícios, lembra? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Quando eu falei que competência e forma poderia ser convalidado, a finalidade não. A finalidade, se houver um desvio de finalidade, que é um vício de finalidade, aqui não se convalida mais. Por quê? Porque a finalidade pública é sempre satisfazer o interesse público, o interesse social, o interesse coletivo. Então, se há algo que destoe disso, não pode ser convalidado, porque é o interesse geral, o interesse coletivo, beleza? Então, voltando aqui ao conceito jurídico de finalidade. Olha só. Os atos administrativos devem satisfazer a finalidade pública, que se configura em dois aspectos principais. Finalidade geral, ou em sentido amplo, que é buscar o interesse público, propriamente dito. E a finalidade específica em sentido estrito. Olha só, que é a finalidade prevista implícita ou explicitamente na lei para determinada situação concreta ou abrangida pelo ato. Alguns autores entendem tratar como atributo da tipicidade, ou seja, qual que é a finalidade pública de nomear você, policial penal no estado de Goiás? O que é? Que você seja agente público, integre os quadros da extraordinária polícia penal do estado de Goiás, amém? Amém? Vem trabalhar com o professor Roger Mourão, trabalhar com o professor Caldeira, para a gente manter fechados os portões do inferno, tá? E dessa forma, meu querido, qual que é a finalidade? É satisfazer o interesse público, que você integre, que complemente o quadro de policiais penais no âmbito da administração pública, no âmbito do Poder Executivo, certo? Dessa forma, nós temos essa finalidade. Se desvia disso, é um vício desse elemento do requisito de competência, tá? Agora, olha só, voltando aos vícios aqui. Também lá na Lei de Ação Popular, tá no artigo 2º, olha só. Vício de finalidade é o desvio, como eu bem ratifiquei para você, quando destua, quando desvia disso. Quando a gente pratica ato visando o fim diverso, pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto implicitamente na regra de competência, ou propriamente dito na lei, tá? O abuso de poder na modalidade desvio. Isso aqui lá no final eu vou falar para você quanto ao abuso. Vou colocar a caneta aqui, mas já explicar de modo geral. Nós temos modalidade, o abuso, né? O abuso do poder tem caído bastante em prova também, tá? O abuso do poder e as modalidades dele. Primeiro é o excesso, que é um vício de competência, e nós temos o desvio, que é um vício de finalidade. E algumas doutrinas modernas já trazem como também a omissão como um vício, como uma forma de abuso de poder, beleza? Mas isso aqui a gente vai trabalhar especificamente lá na frente. Avança um pouco mais para você, forma. O que é forma, professor? Competência, finalidade, forma. Forma é um modo, conceito jurídico, é um modo ou maneira de exteriorização do ato administrativo. Modo ou maneira de exteriorização do ato administrativo. Ora, pode ser escrito, regra geral é escrito, mas pode ser escrito, pode ser sonoro, pode ser gesticulado, sinalizado, pode ser por meios pictórios, placas de trânsito, pode ser verbalizado. Você, policial penal do estado de Goiás, amém? Amém? E você, na sua arma longa, igual os idosos, geralmente é a arma do polícia, né? Antigamente falava a arma do carcereiro, mas a arma do polícia vai trabalhar muito com a Gauss 12, é uma arma excelente, uma arma extraordinária, cara. Essa arma
é versar demais. Você dispara químicos com ela, gás, sal, borracha, munição letal, balote de munição letal, esferas de munição letal. O mais maneiro é a munição de baixa letalidade, que é o gás e o elastômero, que é a borracha. Então, pode ser esse modo ou maneira de exteriorização do ato administrativo, você vai para o lado do senhor e fala, bota lá. E ele vai levantar a mão na cabeça, vira de costa, ele vai pôr a mão na cabeça, vai virar de costa e vai te obedecer. Porque se ele não obedecer, você vai utilizar os meios legais disponíveis para que você mantenha a ordem e a disciplina, os seus meios legais disponíveis naquele momento, até mesmo podendo utilizar o uso seletivo da força. Caso ele não obedeça ou resista, por exemplo, então, legalmente falando, você está amparado a selecionar os meios cabíveis, legalmente falando, dentro daquela situação, beleza? Então, voltando à forma, olha só. Conceito: é o modo ou exteriorização do ato administrativo, como este se manifesta para todos. Em regra, os atos administrativos devem assumir forma escrita, em regra, tá? Lá no artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Processo Administrativo Federal. Mas se admite alguns atos sejam manifestados verbalmente, como falei para você, a ordem dada por um policial, o exemplo que eu te dei, por gestos do guarda de trânsito, sinais eletromecânicos, sonoros, semáforos, apitos, por meio de pictórios são placas de trânsito. Vício de forma, professor, também lá no artigo 2º da Lei de Ação Popular, olha só, consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência e sociedade do ato, beleza? Avanço no próximo elemento requisito, que é o motivo. Aqui, olha só, aqui é razão ou pressuposto. Aqui é razão, pressuposto, fato e jurídico. Juridicamente falando, né, as nomenclaturas, o juridiquês rebuscado. Razão ou pressuposto, fato e jurídico. Professor, me explica o que é essa novidade que eu preciso entender, preciso aprender isso aqui. Razão de fato e de direito. Me explica mais ainda. Explico, trago com o método botequês. Vamos sentar aqui, vamos tomar uma latinha de Red Bull. O professor Roger Mourão não bebe bebida alcoólica, não. Olha só. Vamos lá. O que é razão de fato, professor? O que é razão de direito? Razão de direito primeiro. Olha só, o que é razão de direito? A previsibilidade abstrata na norma. O que é isso? Previsão legal, previsão na lei para que aquilo seja praticado. Se tem uma previsão legal que você, policial penal, exerça uma atividade X dentro do estabelecimento prisional, previsão legal. O que você vai fazer? Você vai realizar. Porque, legalmente falando, pelo princípio da legalidade, o agente público, nós, policiais penais, também recebe, tem que se ver como polícia já. Tá? Nós, policiais, temos atribuição legal para exercer. E, pelo princípio da legalidade, nós fazemos tudo aquilo que a lei determina, ou se não respondemos por omissão. Então, se tem atribuição legal, a gente vai fazer. Então, razão de direito, previsibilidade legal para que aquele ato seja feito, tá? Razão de direito, pressuposto jurídico. O que é razão de fato, professor? A realização material ou a alteração material no mundo material daquilo. Se eu tenho, olha só, se eu tenho uma atribuição legal, por exemplo, suponhamos que eu esteja no grupo tático de ações escolta, que é o GTAI da Polícia Penal. Se eu tenho uma atribuição legal de transportar aquele preso, aquele recluso, de uma unidade X para a unidade Y, qual que é o pressuposto jurídico, a razão de direito, ou a razão de direito, né, pressuposto jurídico, para que eu transporte a previsão legal. Então, eu tenho atribuição legal para fazer isso, transportar da unidade X para a unidade Y. E qual que é a razão de fato, o pressuposto fático desse ato que eu pratiquei? É ele ser transportado da unidade X para a unidade Y. Tá? Então, a razão de fato e de direito é basicamente isso no método botequês. Agora, vamos à conceituação jurídica disso, para você ver como que isso cai em prova. Porque lá vem o juridiquês rebuscado. Vamos à conceituação jurídica, olha só. Conceito, pressuposto fático e jurídico, voltando ainda inclusive para você. Como você tem português e raciocínio lógico, isso aqui é uma conjunção do português, uma conjunção aditiva. Ou seja, tem que ser a razão de fato e de direito. A razão de fato mais direito. Não pode ser pressuposto fático
ou pressuposto jurídico, é pressuposto fático e jurídico, tá? Então, olha só. É o pressuposto fático e jurídico que serve de fundamento para a produção de um ato administrativo. Beleza, o pressuposto de direito, o pressuposto jurídico, está presente na previsão abstrata trazida pela norma em situações que autorizam ou levam à prática do ato. Ou seja, previsão legal, previsão na lei. Já o pressuposto de fato é a efetiva ocorrência no mundo real dos eventos praticados ou previstos na norma, tá? Assim, o motivo conjuga um elemento abstrato a outro concreto, ou seja, a previsibilidade na lei e aquilo ser realizado. Beleza? Olha só, observação importante. Não se confundir motivo com motivação. Por quê, professor? Motivação consiste na exposição de motivos. Por esta razão, ela é um princípio do direito administrativo e integra a forma. Lembra lá, olha só, volta. Por que motivação é um princípio? Lá nos princípios eu falei isso para você, olha só. Motivação, princípio. Motivação, exposição de motivo. Lembra? Forma, exteriorização. Competência, finalidade, forma. Nós estamos no motivo já. Volta para a forma. Forma é exteriorização do ato administrativo, certo? Exteriorização do ato administrativo. Modo ou maneira de exteriorização. Agora, a motivação já é um princípio, ela é exposição de motivos, é expor a motivação da prática daquele ato, certo? Então, esse princípio, ele integra a forma. Então, só eu estou te trazendo isso aqui porque o nome é parecido. Motivo com motivação. Motivo é razão jurídica para aquele ato ser praticado. Razão legal, razão na lei, previsibilidade abstrata, previsibilidade na norma. Motivação, exposição de motivos, ela integra a forma. Então, motivo é diferente de motivação. Motivação integra a forma, motivo é um elemento ou requisito do ato administrativo. Pegou a ideia? Então, beleza. Agora nós avançamos para a teoria dos motivos determinantes. O que é isso, professor? Teoria dos motivos determinantes. Que o ato administrativo, quando ele for os motivos alegados, como eu já estou falando de motivação, os motivos alegados devem ser verdadeiros, tá? Por exemplo, você foi nomeado, você policial penal do Estado de Goiás, foi nomeado, nós temos várias gerências dentro da Polícia Penal. Você foi nomeado para um cargo em comissão, para gerência. Qual que é a motivação daquilo? O cargo em comissão é livre, nomeação, exoneração. Precisa ser motivado? Não. Certo? Mas suponhamos que você exerça um cargo ali. Vamos lá para o começo então. Você foi nomeado para um cargo público, certo? Para um cargo público. Esse ato precisa ser motivado, certo? Beleza. Você foi nomeado para um cargo público da Polícia Penal do Estado de Goiás. Qual que é a razão disso? Que você exerce as atribuições de polícia penal. Esse motivo alegado, ele deve ser verdadeiro, ou seja, é verdadeiro. Você vai exercer as atribuições de policial penal do Estado de Goiás. Amém? Amém. E aí o diretor-geral, na verdade o governador do estado, por meio de indicação do diretor-geral, nomeia você para um cargo em comissão. Esse cargo em comissão é livre nomeação e exoneração, ele não precisa ser motivado. Então, regra geral, teoria dos motivos determinantes. O ato administrativo, ele precisa ser motivado e o motivo alegado, né, a motivação alegada deve ser verdadeira, certo? E a exceção, os cargos em comissão são livre nomeação e exoneração, que não precisam ser motivados, mas o motivo alegado, tá? Se for motivado, que é a exceção da exceção, precisa ser verdadeira. Vamos à conceituação jurídica que você vai entender isso aqui agora, olha só. Teoria dos motivos determinantes. Diz que os motivos alegados para a prática do ato administrativo devem ser verdadeiros. Esse aqui esse primeiro, é a regra, tá? Regra. Se forem falsos, o ato é inválido. Agora, a exceção, olha só, vou até colocar como marca-texto aqui, a exceção. Volta minha canetinha. Beleza. Alguns atos não precisam ser motivados, como, por exemplo, cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Aí, isso aqui já é a exceção da exceção, tá? Se forem motivados, ela fica vinculada a esse motivo, tá? Ela fica vinculada a esse motivo, que deve ser verdadeira. Aí volta a regra inicial, beleza? Se ela motiva, tem que ser verdadeira para o ato ser válido. Então, isso é a teoria dos motivos determinantes. Isso aqui só para trazer, porque eu estou falando para você, porque eu falei dessa discrepância de, olha só, elemento ou requisito, e isso aqui, ó, cadê? Isso aqui, princípio.
Só para te trazer isso aqui, que esse é diferente, olha só, é diferente deste, tá? Isso aqui é um princípio, isso aqui é um Opa, cadê minha caneta novamente? Aqui. Isso aqui é um elemento ou requisito do ato administrativo. Essa discrepância, beleza? Meu querido, nós vimos então, volte aqui no professor. Competência, finalidade, forma, motivo, falta, objeto. Só que para não ficar muito extenso o nosso bloco, vou dar 5 minutinhos para você tomar seu café, tomar sua água rapidão, rapidão, não demora não. Porque tem muita coisa de ato administrativo que fica demais em prova, tá? Rapidão e volto com o professor. Você já me conhece, vamos avançar.